Pois é. Assim, Júnior, você falou realmente. Eu acredito que tudo que nós, como cristãos, né, cristãos, a partir do momento que a gente começa a seguir esse caminho de Deus, as coisas começam a, como posso dizer, não fica mais tão simples como parece. Por quê? Vamos pegar um caso seguinte: uma pessoa que não é cristã segue outra religião, uma religião que ela acredita que é certa, mas a gente que lê a Bíblia e conhece, as pessoas que também estão aqui acompanhando e vão ver o vídeo, conhece a Deus, lê a Bíblia e acredita no Evangelho, sabe que as outras religiões vão acabar levando para o inferno, né? As pessoas ainda se apegam a religiões que elas acham que está seguindo o caminho certo, mas na verdade não, está seguindo o caminho errado. E o que acontece? Esse tipo de pessoa, as batalhas que um cristão enfrenta, por exemplo, essa pessoa não vai, eu acredito que não vai enfrentar. Pelo contrário, as entidades, os seres malignos ali, vão acabar dando uma força para aquela pessoa, auxiliando a abrir portas, conquistar coisas que elas querem. Muitas dessas pessoas fazem sacrifícios, fazem coisas malignas para o quê? Alcançar objetivos. E Deus permite essas coisas acontecerem. Só que quando chegar o grande dia, não adianta chorar para Deus, não adianta falar, ai meu Deus, mas por quê? Porque não vai ter, Deus não vai nem gastar tempo de ficar falando, ele vai dar ordem para o anjo, ó, pega e pode levar para o inferno. Né? Essa é uma batalha espiritual que, por isso que eu falo, nós cristãos enfrentamos uma batalha muito forte. Né? Eu já enfrento, você também, Júnior, tem a sua vida, enfrenta as batalhas, eu enfrento as batalhas. A gente sabe que não é fácil, mas tem que ter a perseverança. Imagine se que nem você estava citando, o exemplo dos profetas, né, o pessoal que já estava ali carregando a mensagem. Imagine se eles, aqui, devido à batalha que eles tiveram, eles falassem, ah não, vou desistir. Mas não, eles não desistiram, eles continuaram aqui, caminhando, lutando, né, marchando, como fala, até que daí chegou que Jesus, né, que Jesus veio, e que nem você falou, até para ele nascer, já foi uma guerra espiritual gigante. Por isso que eu falo, na nossa vida, então, se com Jesus já teve toda essa guerra, imagine depois quando ele morreu, como foi. Imagine na nossa vida, né, porque hoje em dia também tem um evangelho que fala que, ah não, se a sua vida está com X problema, é porque você está faltando na igreja, ou é porque você está faltando com Deus, ou porque você está pecando escondido. Não é? Muitas pessoas acabam nos julgando assim, acabam julgando. Mas não é assim, realmente. Né? Até porque Deus, se Deus quer provar uma pessoa, ele vai acabar deixando a pessoa na aprovação. É verdade. O tempo, pois é, o tempo a gente não sabe, que nem Jó mesmo. Jó foi pego, não tinha. Jó era uma pessoa séria, uma pessoa íntegra e acabou sendo ali pego e sendo provado. José Verdade. também, José, né? Verdade. Então é muito mais sério do que a gente imagina. Você vê que, se a gente for olhar aqui, né? Deixei aqui algumas perguntas sobre tipos de batalha que constantemente a gente passa. É, vamos dizer, batalhas que a gente passa com vizinhos, né? Que parecem Ah, ser físicas, mas são eu sei espirituais. bem que é Muitas isso. das Eu sei o vezes que é ali isso. existe uma ação maligna ali, né? E você tem que saber como lidar com certas situações como essa. É, até problemas financeiros, às vezes parece ser física, mas não é, é espiritual. Problemas conjugais, familiares, que às vezes você está ali passando por um problema familiar, um problema conjugal, e às vezes você parece que é uma coisa física, natural, mas não é. Está ali uma força maligna tentando Espiritual. destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o seu casamento, né, destruir a sua paz. Então, o que ele puder fazer, usar ferramentas contra você para chegar ao ponto de desânimo, tristeza, dúvidas, incerteza, como eu falei no começo, né, até chegar ao ponto de uma depressão. Então, essa é a meta dele. Então, se você passa por isso, né, você que está vendo essa live, se você passa por esses tipos de problema, saiba que não é, muitas das vezes, é natural, é espiritual, e você tem que saber como vencer, como guerrear, como lutar contra esses problemas. Né? A gente passa por problemas semelhantes a esses, e até, por mais que o nosso, vamos dizer, nosso casamento
nossa família seja uma família cristã unidas, mas mesmo assim o diabo vai lançar setas, né? Vai lançar setas para que você possa vir se complicar, para que você venha é, ter um pensamento contrário sobre a situação do que está acontecendo. E Então, trazer o ele caos, vai né? usar E trazer o vários caos. tipos de mecanismos, vários tipos de mecanismos, de ferramentas, não é não? Para que sua vida seja destruída. A meta dele é essa, é destruir a sua vida e através do quê? De quebrar aquela aliança, aquela comunhão que nós temos com Cristo, nós temos com a palavra de Deus, com o Evangelho. Então, essa é a meta dele. A batalha dele é fazer a gente desistir de Deus, desistir de tudo, né? De ser escravo dele, de voltar a ser escravo dele. Então, esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo do diabo. A guerra dele é essa. É poder chegar para Deus e dizer, olha, tá vendo? Tu amasse, tu morresse por esse pessoal, e olha o que eles fazem contigo. Olha como ele se comporta diante da tua presença. Essa é a meta dele. Então, até chegar a um problema de possessão demoníaca, de o seu problema espiritual específico for esse, e existem pessoas que têm esse certo tipo de problema, né, de possessão demoníaca, que Sim. é algo na Bíblia. Jesus trabalhou, né, em algumas pessoas, Jesus libertou algumas pessoas que viviam nesse problema. A situação da mulher de fluxo de sangue parecia ser físico, mas não era, era espiritual a doença dela. A doença da mulher encurvada, que não era simplesmente uma doença física da ciência, mas era espiritual, era uma possessão demoníaca que estava O sobre homem aquela mudo, mulher, o não é homem verdade? mudo também. O É, o homem mudo, mudo. o mudo, aquele jovem, né? Que os O discípulos não puderam expulsar o demônio, mas só lunático, saía né? com jejum e oração. Não era, ele estava ali praticamente tendo um ataque epilético, mas a ciência diz que é epilepsia, mas a Bíblia fala que é demônios. A Bíblia fala que é possessão demoníaca. Sabe o que Não é, é Júnior? físico. É que assim, eu acredito que nós temos, as pessoas, de modo geral, têm que parar de ver as coisas só como, é um acontecimento simples, algo da vida. Não, temos que encarar como uma batalha espiritual. Algo ali maligno que vem até o nosso encontro para tentar nos travar, né? Fazer com que a gente não continue mais no caminho de Deus. Que nem você falou agora há pouco, para a gente desistir, porque o principal alvo do diabo são os cristãos, primeiramente. Né? Eles querem tirar a gente do caminho de Deus. E se ele conseguir isso, para ele é como se ele ficasse muito feliz. Ele tivesse festa no inferno. Né? Por isso que nós temos que continuar firmes na presença de Deus. Verdade. Você vê que, se eu fazer uma pergunta aqui, qual é a sua batalha? Qual a batalha que você está passando? Qual a situação de guerra? Né? Cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua batalha específica. Põe nos Então, comentários aí, pessoal. Coloca nos comentários, né? é, você tem que ver muitos comentários aqui, pessoal entrando. Então, você tem que ver que qual é a sua guerra. Às vezes a pessoa está numa confusão só ali, com vários tipos de problema, ou um problema específico, e às vezes a gente precisa chegar para a pessoa e dizer qual é a sua batalha, qual é o seu problema, para que esse problema venha a ser resolvido, essa guerra ela venha a ser resolvida. E quais as armas que você está usando. Às vezes a guerra não cessa, a guerra não se vence, porque às vezes você está usando as ferramentas erradas. Como eu falei aqui, e alguns exemplos de vizinho financeiro, conjugal, familiar, de que forma você está usando para combater esse tipo de situação? Você está usando sua língua? Você está usando influências de outras pessoas? Dizer, faz isso, faz aquilo, e não consultar a Deus, não consultar a oração, não ter um discernimento espiritual, não pedir uma direção a Deus, no Espírito Santo, porque a própria Bíblia fala que o Espírito Santo está em nós, ele testifica o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, é isso.
Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem muito conhecimento sobre essa situação. Não tem conhecimento, não sabe lidar. A gente vê muitas pessoas cometendo atitudes absurdas que não tem nada a ver com a atitude cristã. Então, pessoas que precisam ser orientadas, pessoas que precisam ser ensinadas como combater. Sabe o que é, Júnior? Então, mas sabe o que é também? As pessoas não querem meditar na palavra. Se a gente chegar nas pessoas e perguntar quantas vezes eles estão lendo a Bíblia, se já leram a Bíblia, as pessoas, hoje em dia, praticamente só são ouvintes da palavra. Vão na igreja, ouvem, abram aqui em Mateus capítulo 5. O pessoal abre Mateus capítulo 5, chega em casa, vai colocar a Bíblia no móvel e vai deixar para o próximo final de semana. E a pessoa não vai meditar na palavra. E o que acontece? A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus se renova a cada manhã. E como a gente enfrentar as batalhas espirituais, né? A gente enfrentar essas batalhas espirituais tem que ter palavra de Deus, oração, né? Jejum, né? Porque são o quê? As coisas essenciais, pode dizer assim, essenciais para a gente conseguir lutar contra tudo que vier ao nosso encontro de ruim. Né? E para a gente também fazer a vontade de Deus, porque a gente precisa ter essa interação com Deus, né? Conversar com Deus. Verdade. E aí, pessoal, que vocês estão seguindo aí, aperta o coraçãozinho aí para que o Instagram possa alcançar mais pessoas aí, mais seguidores. Então, aperta aí o coraçãozinho, né? Compartilha, não esquece de compartilhar. O assunto está sendo muito poderoso, muito importante, muito pesado, muito edificante. Então, continua aí ligado, continua aí na live, não sai, não sai. E você pode ver, nesse assunto que o Anderson falou, que realmente você vê, é o que eu falo muito com minha esposa quando converso sobre batalha espiritual, sobre vida cristã, né? O que é vida cristã? Não é uma coisa superficial, né? Tem pessoas que acham que ser cristão é uma coisa legal, uma coisa estilosa, é uma coisa bonita, uma coisa... Moda. Vou ser cristão para fazer amizade, ter colegas. Gente, saiba de uma coisa, bote algo na sua cabeça agora. Uma vida cristã, um culto numa igreja, não se resume em terminar um culto e ir para uma pizzaria. A vida cristã não se resume nisso, meu amigo. Não se resume só em assistir um culto, depois ir para uma pizzaria, ir para uma lanchonete, acabou-se, como o Anderson aí falou, que não lê só lê a Bíblia na igreja, quando o pastor está falando alguma coisa, não busca o seu próprio conhecimento, não busca andar com suas próprias pernas. Por quê? Você não está livre disso. Você vai chegar numa situação de uma batalha espiritual em que você não vai ter para onde correr. E aí, como você não está se preparando, como você não se preparou, como eu e você não levou a sério a vida cristã, não levou a sério um culto, não levou a sério uma igreja, né? Não levou a sério um chamado de Deus, não deu importância. Quando chegar a guerra na sua vida específica, você não vai saber como lutar. Você não vai saber como lidar com essa situação. Você vai ficar desesperado. Aí as pessoas vão sempre servir de muleta para lhe ajudar. Mas você não vai saber sozinho guerrear, porque vai chegar situações, vai chegar momento que você vai estar só, como o profeta Elias, na caverna, como Jeremias, num poço. Você vai chegar numa situação que você vai estar sozinho, e Deus vai colocar você numa situação sozinho, em que você não vai ter ninguém, não vai ter amigos, não vai ter ninguém, só Deus e você. E você vai ter que saber como lidar com essa situação. Então, se você ainda não passou por uma certa experiência como essa, mas quem sabe você pode passar. Você não está livre. Eu e você não está livre de nenhuma batalha, de nenhuma guerra espiritual, que ela está sobre nós, ela está envolvida na nossa vida, desde o início da criação até agora, este tempo atual. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra constante. Então, coloque isso na sua mente, no seu coração. Se você hoje não leva a sério as coisas de Deus, comece hoje a levar a sério. Saiba usar as ferramentas certas, como está lá em Efésios, capítulo 6. E aqui,
Você vê quantas pessoas não já desistiram da batalha e deixaram que o diabo vencesse a guerra. Quantas pessoas se afastaram. Quantas pessoas já não estão mais na igreja. Quantos amigos eu tenho, Anderson, que já não está mais caminhando, que não já está na igreja mais, porque foi pego, sua mente foi pega. Uma das coisas principais é a frustração. A frustração faz acabar com sua vida e abrir uma grande brecha na sua vida para que o diabo possa entrar, tomar conta da sua vida, porque quantos deixaram a Cristo, a igreja, por conta de uma decepção, por conta de uma frustração que ele teve. É a peça principal de uma queda que pode levar você à queda, é a decepção, é a frustração. Então, isso é perigoso. Você não pode deixar que as situações que você passa, como você não soube usar a ferramenta certa, você ficou frustrado, você ficou em decepção, acaba entrando numa tristeza profunda, num desânimo profundo e acaba tendo aquela quebra de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que faz com que você se afaste. E hoje existem pessoas, né, não antes, que não tem força mais para voltar, não consegue, reconhece os seus erros, reconhece que precisa de Cristo, tem um temor de Cristo, tem um temor, mas não consegue ter forças para voltar. Por quê? Porque deixou que isso se alastrasse, não vigiou, não orou, não levou a sério, não soube entender o que é uma vida espiritual, um reino espiritual, e aí está na situação, às vezes, que está, e isso precisa ser mudado.